E aí, galera, sejam bem-vindos a mais uma live aqui. Eu tô aqui me divertindo, que vocês não acreditam. Eu tô vendo cada absurdo que está acontecendo. E o PT, que já gastou 470 mil reais em uma semana com patrocínio no Facebook e no Instagram. E eu acabei de receber um desses patrocínios aqui, que vai ser assim que eu vou começar mostrando para vocês. Vocês devem estar lembrados que eu falei que bateu o desespero petista com a questão da chapa Flávio Bolsonaro-Romeu Zema, né? Então, você que está chegando aqui, senta o dedo no like, compartilha ao máximo, que nós vamos mostrar como que o STF rachou, como que a Mortadela Lima está desesperada, e vamos mostrar nessa live como que o PT já está em pânico com a chapa com o Romeu Zema. E eu explico rapidamente para vocês, não vou ser nem muito detalhista, não. Quando eu peguei a pesquisa da Veritá, que na minha opinião é a pesquisa mais correta hoje, devido ao volume de pessoas entrevistadas, eu mostrei para vocês que algo iria acontecer do desespero do Lula e do governo lulopetista. O que era? Se por um acaso Flávio Bolsonaro tiver a desistência de 2 ou 3 daqueles que eles colocam na relação ali, que eu tenho várias críticas à pesquisa também, colocar o Pablo Marçal como concorrente, colocou o Romeu Zema como concorrente, Caiado, Ratinho Júnior, colocou todo mundo da direita no mesmo para ver se o Lula conseguia emplacar, e ainda assim o Lula toma pau no primeiro turno. Então eu falei para vocês, se 2 ou 3 desses daqui desistirem, é primeiro turno para Flávio Bolsonaro. E vocês vão ver que começa a mostrar isso na prática. Então, você que está chegando aqui, se inscreva no canal se é a sua primeira vez e você gostar desse conteúdo. Nós não vamos omitir nada para vocês aqui no Jacaré de Tanga. Estamos enfrentando o sistema com muita coragem. Quem viu ontem a live que eu fiz ontem à noite sabe disso. Quem nos acompanha na comunidade privada sabe disso também. E eu quero ver se eu consigo fazer esta semana, talvez na quarta ou quinta-feira, uma live extra na nossa comunidade privada, que a gente está fazendo a transferência da comunidade antiga para a comunidade nova, e a gente vai fazer essa live extra na quarta ou quinta-feira para vocês. Enquanto isso, você que está chegando aqui agora, está aqui embaixo na descrição e fixado aqui no chat, tá o livro. Aliás, eu fixei no chat, hein? Eu acho que eu não fixei no chat. Poxa, Kleber, você... Vou te contar, viu? Eu estou ficando esquecido, estou pior do que o Lula. Daqui a pouco eu vou ficar senil que nem ele, se eu continuar dizendo. Ah, não, está fixado sim, olha só, não falei que eu estou ficando pior que ele? Está fixado aí no chat o nosso livro, Quem é o Chefe? E isso tem muito a ver com o bloqueio americano ao Estreito de Hormuz, que deve começar exatamente daqui 45 minutos. Daqui 45 minutos começa o bloqueio americano no Estreito de Hormuz. E se você quiser entender o porquê que nós estamos passando por tudo isso, esse livro, Quem é o Chefe, é de fácil leitura. Você, em 45 minutos, 1 hora, algumas pessoas, 1 hora e meia, estão consumindo essa leitura, e é importante para vocês entenderem o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E a gente vai ter mais capítulos disso hoje, com o fechamento do Estreito de Hormuz pelos americanos. Então vem junto comigo, que nós vamos começar agora essa live aqui. Eu quero começar com vocês. Eu vou tomar uma água primeiro, gente, porque eu estou... Eu vou confessar uma coisa. Quem aqui... Bom dia, estou na página 15 do livro, Quem é o Chefe? Obrigado aqui, Edésio, pela sua palavra, viu? Obrigado. Quem aqui é sogra? Fala eu. Só me responde isso. Vocês que estão nos assistindo aqui, e eu tenho um carinho muito especial pelas mulheres do canal, porque os homens são maioria no canal, mas quem mais se manifesta aqui são as mulheres. Porque vocês são muito mais ousadas do que nós homens. Então você, mulher que está me falando aqui, quem aqui é sogra? Olha só, a Nádia, a Aurora. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu acho que a grande maioria de vocês sabe que minha sogra foi internada por uma cirurgia, que era uma cirurgia programada para retirar de uma pedra do rim. E logo após a cirurgia, ela teve uma complicação com infecção, chegou a ter uma sepse, foi parar na UTI. Ainda está na UTI hoje. Mas graças ao bom Deus, à oração de vocês, ao trabalho maravilhoso dos médicos e enfermeiros, que são profissionais fantásticos, hoje ela já estava caminhando e com previsão de alta da UTI a qualquer momento. Era até para ter saído ontem à noite, mas os exames laboratoriais ainda deram alteração, eles preferiram deixá-la lá, porque eu conheço a fera, e deve sair ainda hoje
para ir para o quarto e amanhã, se Deus quiser, para casa. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu orei muito ontem por ela. E em que pese eu fazer muitas brincadeiras, e quando a gente brinca, às vezes, a gente brinca porque a gente ama uma pessoa. E eu vou dizer uma coisa, eu sou apaixonado pela senhora, minha sogra, e estou muito feliz da senhora estar voltando para casa. Tem gente que gosta de cobra, né? Eu gosto da minha sogra. Brincadeiras à parte, fica aqui meu agradecimento a todos vocês, viu? Pela recuperação da Dona Maria. Então, obrigado, Tidinha, que comandou a oração no grupo da comunidade fechada. Desculpa eu me abrir assim com vocês nesse momento, mas é uma questão de felicidade interna e eu tinha que compartilhar com vocês. Bora então para a live, para a gente compartilhar mais felicidade ainda para vocês? Quem aqui, meus amigos, eu gostaria de saber de vocês, quem aqui efetivamente recebeu propaganda petista no seu Instagram, no seu Facebook nesses últimos dias? Quem recebeu aqui, diz sim, só para a gente não ficar misturando aqueles eu. Fala assim, sim, recebi, né? Se você não recebeu, fala não. Porque eu quero mostrar para vocês aqui uma propaganda petista que eu recebi um pouco antes de entrar aqui para vocês. Eu até dei uma atrasadinha na entrada, eu coloquei 5 minutos, eu trazer um pouquinho mais para vocês, porque eu tava vendo essas propagandas que eu estou recebendo. Olha a quantidade de pessoas falando sim aqui, uma pessoa falou não. Meu amigo, eu vou te contar uma coisa, se você abrir seu Instagram agora, a chance de você ter no seu feed uma propaganda petista é muito grande. Olha isso que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui, eu achei que já tinha separado. Olha o que eu vou mostrar para vocês agora. Chegou agora, nesse instante para mim, e eu quero começar com essa propaganda. Olha aqui, ó, vocês mineiros. Nada melhor do que contratar influenciadores, né? Pessoas que recebem muito bem para falar mal de Flávio Bolsonaro, porque é o que restou para eles. Como eles não têm que mostrar da parte deles, de falar bem do que eles fazem, eles tentam falar mal e denegrir a imagem do Flávio Bolsonaro agora. Ah, não pode falar denegrir, Kleber. Eu posso sim, porque está na língua portuguesa, então você, chatonildo, vá para aquele lugar antes que eu me esqueça, que hoje é segundona, eu estou feliz e eu quero mostrar o desespero dos petistas. Olha só, pessoal, para vocês verem como é que eles estão atuando. Colocam uma ursona, né, bem maquiada, travestida de gente, para você colocar aqui para falar besteira. Olha só isso aqui, ó. Nada é tão ruim que não possa piorar. Segura essa. Romeu Zema com Flávio Bolsonaro. Ah, não, gente. Isso não é chapa, não. É uma alerta de perigo. Quando eles brincam de governar, quem paga é o povo. Agora imagina isso. Romeu Zema com Flávio Bolsonaro numa possível chapa presidencial. Não é piada, não. É projeto de retrocesso. É a junção de quem nunca olhou para o povo com quem sempre governou para poucos, e nós aqui de Minas sabemos. O Brasil não precisa de aventura, o Brasil precisa de compromisso e coragem, e de verdade, porque quando eles brincam de poder, quem sofre é o povo brasileiro. Isso, gente, não é só ruim, isso é perigoso, fica o alerta. Só deixou de falar perigoso para quem? Isso é um perigo enorme para o PT. E eu cantei a bola quando eu vi, né, a brincadeira saudável, porque enquanto eles estão morrendo de ódio, discutindo ódio, transferindo, saindo ódio, a direita brasileira vem conquistando espaço no coração do povo brasileiro, porque está vendo efetivamente quem está fazendo a verdade ou não. Este link é patrocinado. Isso não é orgânico. Vocês que estão aqui, vocês todos que estão aqui agora, nesse exato momento, e tem muita gente de Minas aqui, e ela tenta falar com o máximo de sotaque mineiro, eles vão lá e contratam alguém. Isso daí se chama agência de propaganda bancada com dinheiro público do Sidônio Besteira. Ela tenta convencer você com esse jeitinho, então pega uma mineira com características de mineiridade, com aquele sotaque gostoso do mineiro para tentar te convencer de que essa mulher está falando a verdade. É patrocinado. E vocês que estão aqui estão de forma orgânica. Ontem, para quem não estava na live, nós aqui, eu e o Oswaldo estávamos falando, nós atingimos o primeiro lugar entre a mídia independente. Ficamos atrás somente do SBT. Ficamos à frente da CNN com o William Vac, com toda a máquina de propaganda do Menin, dono do Banco Inter, da CNN, da Itatiaia. Essa é a força que vocês têm e que eles não têm. Por isso, eles precisam utilizar dessa gente
R$470 mil em impulsionamento em uma semana. Vocês têm noção do que é isso? Eles estão gastando mais de R$60 mil, quase R$65 mil por dia. Por dia. Isso é o desespero. E eu estou falando do PT. Esse é dinheiro do Partido dos Trabalhadores. R$65 mil por dia em impulsionamento. E para fazer o quê? Para falar mal dos outros. Mas, vem cá, o Tribunal Superior Eleitoral não disse que é proibido você impulsionar campanha para falar mal do adversário? Fica a dica aqui para os nossos deputados e senadores, porque que tal começar, né, toda essa pré-campanha com uma multazinha para o PT e um direito de resposta em horário eleitoral gratuito, muito provavelmente em pouco tempo. Vamos mostrar mais ainda para vocês. Agora eu quero mostrar uma coisa que está acontecendo, que é o desespero da Mortadela Lima. Mas, como eu sei que muitos de vocês, né, não tomaram café ainda, os que já tomaram café, eu peço atenção nessas horas que vocês ficam pensando o quanto, né, o biogama é importante. Você que tem dinheiro na poupança ou investe em ações ou outros mercados que oscilam bastante, agora você pode investir com segurança no mercado de joias e pedras preciosas. Adquira contratos e valorize o seu dinheiro, aproveitando o mês do consumidor. Adquirindo ainda dentro do mês de março, você tem lucro em dobro para o seu capital. Então chame um de nossos consultores pelo nosso WhatsApp do Gen Capital, 0800 000 4998. Aí começa a Mortadela Lima, que é outra financiada, querer dar indiretas para Flávio Bolsonaro e querer colocar a pecha em Flávio Bolsonaro, na direita, de radicais, discurso de ódio. Vocês querem ver a Mortadela Lima, a Desesperada 2, a Vingança, aqui mostrando, destilando o seu ódio, mas mais do que isso, querendo se vitimizar? Olha a vítima, a Mortadela Lima, e me diga se vocês não estão com dozinha dela. Fala para mim se vocês não vão ficar com dozinha dela. Hã? E a quantidade de pancake que tem aqui para ver se consegue dar uma ajeitadinha nesse rostinho, hein, filha? Tá feia a coisa, hein? Olha só isso. Que pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Então, quando vem ameaça, quando o Daniel Silveira, né, abre o perfil dele no X e faz um vídeo ameaçando espancar integrantes do Supremo Tribunal Federal com um gato morto, até que esse gato volte a miar. Eu sempre falo essa expressão porque eu acho ela muito forte, né? Aí tudo bem, não, aí tem que deixar falar. Por que não pode falar? Liberdade de expressão, não, porque ameaça é crime. E o senador agora descobriu, ou está fazendo uso do seu direito legal de também processar aqueles que caluniam, difamam, né, e cometem crime contra a honra, certo? O expediente que ele está perseguindo é um expediente legal. Delírio é defender uma sociedade onde ameaça, injúria, calúnia, difamação, atribuição de crime a um terceiro sem prova, tudo isso possa correr normalmente no meio das redes sociais, sem que a legislação que já existe possa ser acionada, né? Eu fico até aliviada de ver que há essa iniciativa e faço votos, né, de que aqueles que incorrem em crimes deliberadamente, ofensas, calúnia, difamação, crime contra a honra, ameaça, diariamente contra mim, contra você, contra Couto, contra outros colegas, estimulados, né, por esse discurso, de novo, né, à margem da lei, é um discurso que não tem respaldo legal, de que tudo pode, de que tudo pode falar, que tudo é lícito, tudo é liberdade de expressão. Esse discurso não tem respaldo legal. O senador Flávio Bolsonaro está utilizando os instrumentos que a lei dão a ele para brecar o que ele chama de, abro aspas, uma campanha difamatória e caluniosa que transcende os limites do direito à liberdade de expressão. Veja que ele reconhece limites, porque esses limites estão dados na lei, né? Crimes contra a honra são um capítulo bastante interessante compõe um capítulo bastante interessante
de se analisar nas redes sociais. O que o senador faz, e é salutar que venha de um integrante da família Bolsonaro, essa medida é didático para quem está há anos cometendo todo tipo de atrocidade nas redes sociais, achando que um passa batido e que dois não tem problema nenhum. Não, tem problema e tem lei para combater. Não recorre à justiça à toa, recorre à justiça porque a lei já tem instrumento para frear quem comete crime em redes sociais. Olha só, ela ficou esse tempo todo para repetir várias vezes a mesma coisa e querer atribuir uma expressão que é uma expressão popular muito utilizada no Rio de Janeiro. Muito utilizada. Obrigado aqui, Benedito. Seja muito bem-vindo, novo membro aqui no canal. É uma expressão muito utilizada no Rio de Janeiro. Bater no outro com gato morto até o gato miar. Isso é uma expressão popular, minha senhora. Como você é muito fechada e alienada, você não conhece a expressão. E o que significa isso? A pessoa está incomodada com aquilo, com as atrocidades que os outros estão fazendo. Segundo lugar, que bom que você admitiu que já existe lei para isso e que você não precisa cercear a liberdade de expressão na internet, porque a lei já está aí. Olha que coisa curiosa. Ela, na tentativa de fazer todo um discurso de vitimização, de que ela e a esquerda, eles apanham. O Couto, o tadinho do Couto, parece um daqueles anõezinhos dos 7 anões, sabe? Com a bochecha assim, um velhinho. E aí o Couto, tadinho, as ofensas que são feitas. Que bom que você reconheceu que já existe lei para isso, porque até pouco tempo atrás você era favorável a calar as redes sociais. Porque o discurso da liberdade de expressão e da defesa da liberdade de expressão não é um discurso qualquer. É porque, em nome da liberdade de expressão, começou a se praticar censura no Brasil, com o apoio de pessoas como você, Mortadela Lima. Como você. Vocês apoiaram. E se existe alguém que foi caluniado e difamado, se chama Jair Messias Bolsonaro. Como pessoas como você, que fizeram parte do discurso petista e falaram que ele tinha roubado joias, e aí não deu certo. Vocês falaram que ele tinha alterado o cartão de vacina, não deu certo. Vocês, imprensa oficial, inclusive com a senhora, acusaram de importunação de baleia, não deu certo. E agora, depois de vários anos acusando o Bolsonaro de que ele tentou interferir na Polícia Federal, vejam só, a Polícia Federal, sob o comando de Lula, conclui que não era verdade, não deu certo. E mesmo assim, Bolsonaro não entrou com nenhum processo contra a senhora pelas mentiras que a senhora veio falando esse tempo todo. E se fosse para falar de fake news, Mortadela Lima, quem vai esquecer? Porque é inesquecível. O povo vai voltar a comer picanha. O povo vai voltar a viajar de avião. Ou vai querer dizer que isso é calúnia, difamação e fake news? Parece que você está querendo se vitimizar porque você já sabe o que te espera. Assim como espera todos os jornalistas que se venderam ou por dinheiro ou por ideologia nesse período todo. No teu caso, eu imagino que seja dos dois. Afinal de contas, quem te alimenta todo dia é o salário de um grupo que vive da ideologia de esquerda. Fica a dica, porque agora eu vou mostrar a mesma Mortadela Lima, desesperada com a crise no Supremo Tribunal Federal. Ela, que é conhecida como porta-voz do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Gilmar Mendes, Flávio Dino e companhia limitada da turminha do mal do STF. Então presta atenção que eu coloquei esses 2 vídeos para vocês verem como a semana começou quente. O jacaré começou pistola. E eu vou dar dica aqui porque a gente vai fazer hoje são 6 a 7 lives hoje durante o dia. Então você prepara aí para a maratona de lives, porque tem muita coisa para a gente mostrar para vocês que a semana vai começar quente. Olha só o que a Mortadela Lima agora está reclamando. Presta atenção nisso aqui, ó. STF tem ar de guerra aberta, irritação de Carmen e divergências explícitas. E aqui eu tenho que voltar a recorrer a vocês. Aqui, vocês vão me desculpar, eu já coloco novamente aqui, eu tenho que voltar a recorrer a vocês, vou tomar uma água de novo.
Vocês estão lembrados quando eu trouxe, acho que foi na quinta-feira que eu trouxe para vocês, ou na sexta, a Ursona da Globo News, a Flávia Oliveira, que foi colega dessa mesma Mortadela Lima, hein? A Flávia Oliveira falando que a decisão da Carmen Lúcia, isso daí foi só uma questão do TSE, porque a Carmen Lúcia está chateadinha com a questão do Tribunal Superior Eleitoral. Isso não é um racha no STF. Quem aqui se lembra quando eu trouxe isso e falei, ela não está dizendo a verdade. Ela está tentando colocar panos quentes em uma coisa que eu estou falando para vocês. Existe um racha profundo e a Carmen Lúcia está abandonando o quarteto do Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse do STF. Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Alexandre de Moraes. São os 4 cavaleiros do Apocalipse do STF. E aqui, pessoal, eu lembro, sim, eu lembro. Pois é, eu trouxe para vocês isso e falei para vocês, é um racha e a Carmen Lúcia está vendo que ela foi usada esse tempo todo por esse pessoal. E aí eles ficaram irritados porque a Carmen Lúcia deu uma decisão no Tribunal Superior Eleitoral na questão do Rio de Janeiro que contrariava a turminha dos Cavaleiros do Apocalipse. E eu sempre disse para vocês também, e relatei na comunidade privada, aqui também na Aberta, que numa das saídas que eu estava saindo da casa da presidência da Câmara dos Deputados, presidida naquela época por Rodrigo Maia, eu vi uma comitiva vindo do Gilmar Mendes e pediram para esvaziar toda a casa porque Vossa Excelência, o magnânimo Gilmar Mendes, estava chegando. E eu disse para vocês, Moraes não é o maior problema do STF, o maior problema se chama Gilmar Mendes, que hoje comanda a CBF. A gente já trouxe reportagem, mas ninguém da imprensa tradicional mostra isso para vocês. Então, dito isso, explicitado isso, agora vocês vão ver que o que a gente falou na quinta-feira, a própria Mortadela Lima reconhece nisso aqui, nessa reportagem que eu estou trazendo agora para vocês. Prestem atenção. A temperatura entre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Detalhe, reportagem de agora, 5h30 da manhã. Eu já estava acordado, esperando notícias, né, da minha sogra. 5h30 da manhã a notícia. Atualizada às 8h38. A temperatura entre os ministros do Supremo Tribunal Federal está alta como há muito tempo não se via. Uma espécie de guerra tática entre diferentes alas da corte foi exposta durante o julgamento sobre o formato das novas eleições para o governador do Rio de Janeiro. E nos bastidores, o presidente da corte, Edson Fachin, tenta ficar de pé em corda bamba. Foi solicitado a ele que intermediasse uma conversa com a ministra Carmen Lúcia, que se irritou com comentários dos colegas sobre a forma como o Tribunal Superior Eleitoral se pronunciou sobre o julgamento que declarou Castro inelegível. Mas, na ponta do lápis, não só. Explica-se. Então, olha só. Foi solicitado por Fachin, tá certo? Que intermediasse uma conversa com a Carmen Lúcia porque ela não queria nem conversar com os caras. Né? Porque a Carmen Lúcia estaria irritada com os coleguinhas da primeira turma sobre a questão toda do Tribunal Superior Eleitoral, como eu falei para vocês na quinta-feira. Coube a Carmen, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, proclamar o resultado da decisão da Corte Eleitoral que condenou Castro por abuso de poder político e econômico. E calma que eu vou mais além nessa história aí do Rio de Janeiro, hein? Porque tem novidades aí sobre o Rio de Janeiro. Ao anunciar o resultado, a ministra afirmou a cassação dos diplomas do então governador do Rio e do deputado Rodrigo Bacelar, ex-presidente da Assembleia do Rio. Na sequência, ela anunciou a inelegibilidade de Castro por 8 anos, como manda a lei da ficha limpa. Depois determinou a, aspas, realização de novas eleições com retotalização dos votos de deputado estadual, fecha aspas, em função da cassação de Bacelar. A aplicação de multa aos condenados, prejudicada, ou seja, sem efeito a cassação do diploma do vice-governador, que já havia deixado o cargo meses antes. Na mesma sessão do TSE, segundos após o pronunciamento do resultado, o ministro Floriano Azevedo fez um questionamento pertinente. O que fazer com o cumprimento imediato da decisão, já que Castro havia renunciado um dia antes do fim do julgamento? Já que não há mais mandato de Castro a perder, explicou. Aspas.
Melhor então esperar um acórdão, respondeu a ministra, numa referência ao documento que dá forma final à decisão abalizada em plenário. É aí que reside tecnicamente o imbróglio debatido no Supremo. Uma ala da corte entende que a renúncia de Castro foi uma tentativa ilegítima de evitar eleições diretas no Estado de forma a manter um ex-secretário dele, Douglas Ruas, no comando do governo, mantendo o Rio sob o comando do seu grupo político. Outra entende que a renúncia é um ato jurídico perfeito, ou seja, sobre a qual não cabe reparo, salvo em casos excepcionalíssimos. Carmen Lúcia se sentiu aviltada com o impasse. O grupo que segue o entendimento do ministro Cristiano Zanin, relator do questionamento no STF que defende a realização de eleições diretas, quando o eleitor é quem escolhe o novo governador, percebeu. E aí pediu a Fachin que falasse com a ministra. Ela não se comoveu. Na verdade, dizem fontes do Supremo, nem quis ouvir detalhes e manifestou profunda irritação. A corte se fechou em duas alas. E aqui, prestem atenção, o que aconteceu de fato e que está fazendo Lula e Alcolumbre se mexerem. A corte se fechou em duas alas. Flávio Dino, que tende a concordar com Zanin, pediu vista do caso. Não pretende devolvê-lo tão cedo. Por quê? Eu disse e avisei a vocês também, amigos. A história aqui está mais embaixo. Eles querem, na verdade, tomar o poder do Rio de Janeiro para o STF. Tá ficando boa essa história, né? Tá ficando boa e tá ficando quente essa história.